Você já se perguntou se existe uma fórmula secreta que revela os mistérios do universo? Imagina descobrir que existem 7 leis antigas que não só explicam a realidade, como podem mudar completamente a sua vida. Parece loucura, né? Mas e se eu te dissesse que essas leis realmente existem e foram estudadas por séculos? Hoje, a gente vai explorar esses segredos guardados por sábios antigos, desvendando cada uma dessas leis poderosas e como elas podem transformar sua visão do mundo. Fica aqui comigo e vamos mergulhar nessa jornada fascinante juntos. Sussurradas pelos antigos sábios e codificadas no tecido da realidade, estão 7 leis estudadas por Hermes Trismegisto, compiladas em um texto ancestral conhecido como o Kybalion. Hermes é frequentemente considerado um sábio que faz a ponte entre o conhecimento divino e mortal. Disse que ele se originou no Antigo Egito, mesclando a sabedoria grega e egípcia, criando assim uma base para o que mais tarde seria conhecido como hermetismo. Segundo a crença hermética, Hermes Trismegisto recebeu revelações divinas e as inscreveu em textos. O Kybalion contém essas 7 leis que revelam os profundos mistérios da existência e do cosmos. Uma das leis mais poderosas é tão revolucionária que até espiritualistas avançados evitam focar nela por muito tempo, mas se dominadas, essas 7 leis permitirão que você veja o universo como ele é, um segredo conhecido apenas por alguns poucos indivíduos avançados. Pronto para se tornar parte desse círculo, então é hora de mergulhar nas profundezas do Kybalion. A primeira de suas leis redefine o universo como o vemos, propondo-o como uma manifestação da mente, o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Foi o axioma original proferido pelo próprio Hermes Trismegisto. Isso significa que para qualquer coisa existir, um pensamento deve precedê-la. Assim como um pintor maneja o pincel para criar uma obra-prima, a mente universal molda a realidade de acordo com sua vontade. Ao entender esse princípio, percebemos que nossos pensamentos são os blocos de construção da nossa realidade e que, ao dominar nossas mentes, podemos exercer o poder da criação. À medida que mergulhamos mais fundo nos mistérios da mente, compreendemos que nossos pensamentos não são meros caprichos passageiros, mas sim os blocos de construção da nossa realidade. Cada pensamento que temos, cada emoção que sentimos, envia ondas pelo tecido da existência, moldando o mundo ao nosso redor de maneiras visíveis e invisíveis. Considere o pensamento inicial que o levou a ler estas palavras. Seja uma curiosidade sobre os mistérios do universo ou um desejo de iluminação espiritual. Esse pensamento único, nascido nas profundezas de sua consciência, desencadeou uma série de eventos que o trouxeram até este momento. Leia estas palavras em seu dispositivo e reflita por um momento sobre o pensamento que mais influencia seu humor agora. Talvez seja uma preocupação persistente, um surto de inspiração ou uma sensação de paz e contentamento. Seja qual for, esse pensamento tem o poder de moldar sua percepção da realidade e influenciar a maneira como você experimenta o mundo ao seu redor. Mas e se pudéssemos aprender a dominar o poder de nossos pensamentos para conduzir o curso de nossas vidas com intenção e propósito? E se pudéssemos treinar nossas mentes para se tornarem mestres de nosso destino, nos guiando para um futuro cheio de abundância, realização e alegria? É aqui que práticas espirituais, como a meditação, entram em cena. Através da prática da meditação, aprendemos a silenciar o murmúrio inquieto da mente e nos sintonizar com a quietude que reside no coração do nosso ser. No silêncio entre os pensamentos, descobrimos um profundo senso de paz e clareza, permitindo-nos ver além das ilusões do ego e nos conectar com a infinita sabedoria do universo.
O princípio do mentalismo nos convida a explorar as profundezas de nossa consciência e desbloquear o potencial oculto dentro dela. Desafia-nos a questionar a natureza da realidade e a reconhecer o poder que está dormente dentro de cada um de nós. Embarque em uma jornada de autodescoberta para explorar a vasta extensão de sua consciência e liberar o potencial infinito que reside dentro de você. Ao abraçar o princípio do mentalismo, desbloqueamos a chave para desvendar os segredos do universo e nos tornamos mestres de nosso destino, não mais escravos dos caprichos da mente. Tornamo-nos mestres de nosso mundo interior, capazes de navegar pela paisagem sempre mutante de nossa consciência com graça e facilidade. Ainda mais complexo do que o princípio do mentalismo é o segundo, conhecido como o princípio da correspondência. O princípio da correspondência. Você já ouviu a frase, assim como é acima, é abaixo? Esse axioma resume muito bem o princípio da correspondência. Considere o antigo símbolo do Yin e Yang, representando o eterno jogo de opostos, luz e escuridão, masculino e feminino, criação e destruição. Neste símbolo reside a sabedoria da correspondência. Cada aspecto do universo é espelhado em todos os outros aspectos, criando uma teia contínua de interconexões que abrange toda a existência. Vamos explorar a sabedoria de um filósofo do século XVII, René Descartes, um pensador francês conhecido por sua exploração da relação entre mente e corpo. Descartes ponderou sobre a natureza da realidade e postulou a ideia do dualismo, sugerindo que a mente e o corpo são entidades separadas que interagem entre si. Suas reflexões filosóficas oferecem insights sobre o princípio da correspondência, destacando a interconexão entre os reinos físico e metafísico. Mas o princípio da correspondência vai além do reino do mundo físico, alcançando as profundezas de nossa consciência. Assim como as estrelas acima espelham os padrões do cosmos, nossos pensamentos e emoções refletem as grandes verdades do universo. Viver em alinhamento com o princípio da correspondência significa estar atento à energia que estamos emitindo no mundo e como ela está sendo refletida de volta para nós. Trata-se de assumir a responsabilidade por nossos pensamentos, emoções e ações, sabendo que somos co-criadores de nossa realidade. Reflita por um momento sobre os ciclos de sua própria vida, o fluxo e refluxo de alegria e tristeza, os ritmos de nascimento e morte, a constante mudança. Nesses ciclos reside a verdade da correspondência, lembrando-nos de que não somos separados do universo, mas partes integrantes de seu vasto e interconectado todo. Quando vivemos em harmonia com o universo, sentimos um senso de paz e contentamento que transcende as circunstâncias externas. Entendemos que tudo está conectado e que fazemos parte de algo maior do que nós mesmos. Dessa forma, o princípio da correspondência torna-se uma luz orientadora em nossa jornada de autodescoberta e crescimento espiritual. Lembra-nos de que não somos espectadores passivos no drama da vida, mas participantes ativos que têm o poder de moldar nosso destino. Agora que aprendemos os dois primeiros, o terceiro está na fila. Um princípio que pode explicar como o que muitos chamam de Big Bang surgiu. O nascimento de toda a energia como a conhecemos. O princípio da vibração. O princípio da vibração. Nada repousa. Tudo se move. Tudo vibra. O princípio da vibração, como entendido pelos antigos egípcios, explica que tudo, desde a matéria e energia até a mente e o espírito, difere principalmente devido à velocidade com que vibram. O espírito vibra incrivelmente rápido, quase imóvel, como uma roda girando que parece estática. Por outro lado, algumas formas de matéria vibram tão lentamente que parecem imóveis. Entre esses extremos, existem inúmeros níveis de vibração. Pense no conceito de ressonância.
Quando dois objetos vibram na mesma frequência, eles amplificam as vibrações um do outro, criando uma ressonância energética poderosa. Da mesma forma, quando alinhamos nossos pensamentos e emoções com nossas intenções mais elevadas, ressoamos com as frequências de abundância, alegria e amor, atraindo experiências que refletem nossa harmonia interior. O princípio da vibração nos ajuda a entender o funcionamento da energia em nosso universo. A energia, em suas várias formas, está constantemente vibrando em diferentes ritmos. Por exemplo, a luz viaja em ondas, com diferentes cores correspondendo a diferentes frequências de vibração. Da mesma forma, o som também é uma forma de energia que viaja em ondas, com o tom determinado pela frequência de vibração. Mas o princípio da vibração vai além do reino físico, alcançando as profundezas de nossa própria consciência. Assim como o universo vibra com energia, nossos pensamentos, emoções e crenças também vibram. Cada pensamento que temos e cada emoção que sentimos enviam vibrações energéticas que ressoam com o mundo ao nosso redor. Essa ideia ecoa os pensamentos do filósofo Baruch Spinoza, que explorou a natureza da existência e a interconexão do universo. Spinoza postulou que tudo no universo é feito da mesma substância, que ele chamou de Deus ou natureza, sugerindo uma profunda unidade entre todas as coisas. Segundo Spinoza, essa substância tem um número infinito de atributos, dos quais os humanos podem perceber apenas pensamento e extensão. De maneira semelhante, o princípio da vibração implica que todos os aspectos da realidade são apenas diferentes expressões da mesma energia subjacente, vibrando em várias frequências. A filosofia de Spinoza apoia a noção de que, ao entender as vibrações fundamentais da natureza, podemos nos alinhar mais estreitamente com o universo. Ele acreditava no poder da compreensão racional para melhorar a vida humana, sugerindo que o conhecimento de nossa verdadeira natureza e nosso alinhamento com o universo podem levar à satisfação suprema e felicidade. Isso se alinha com o conceito de ressonância no princípio da vibração, onde entender e alinhar nossas vibrações com as do universo pode levar a uma existência harmoniosa e plena. Mas de todas as leis que vimos hoje, a mais complexa de longe é a quarta. É uma lei que dita a estrutura de cada aspecto do universo, o princípio da polaridade. O princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhante e diferente são o mesmo. Opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encontram. Todas as verdades são apenas meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. A dualidade não é um obstáculo, mas um meio de compreensão. Cada conceito, ideia ou objeto possui seu oposto, não como uma contradição, mas como uma expressão complementar do mesmo fenômeno. Imaginemos um pêndulo oscilando de um extremo ao outro. Em um lado, encontramos alegria, no outro, tristeza. O pêndulo é a vida, e à medida que oscila, experimentamos esses estados emocionais opostos. No entanto, a alegria e a tristeza são simplesmente manifestações diferentes da mesma experiência emocional. A sabedoria do princípio da polaridade nos ensina que os opostos não são mutuamente exclusivos, mas sim parte de um espectro contínuo. A vida é composta de um vasto espectro de experiências, cada uma com seus próprios opostos polares. Luz e escuridão, calor e frio, amor e ódio, todos são exemplos de como os opostos coexistem no universo. Em vez de ver esses opostos como forças em conflito, podemos vê-los como complementares, cada um contribuindo para o equilíbrio e a harmonia do todo. Ao explorar o princípio da polaridade, consideremos também o conceito de paradoxo. Um paradoxo é uma afirmação ou situação que parece se contradizer, mas contém uma verdade profunda. Por exemplo, a ideia de que menos é mais
é um paradoxo que desafia nossa compreensão convencional, mas revela uma sabedoria profunda sobre simplicidade e eficiência. Da mesma forma, o princípio da polaridade nos convida a ver além das aparências superficiais e a reconhecer a unidade subjacente que conecta todos os opostos. Ao entender e abraçar essa dualidade, podemos encontrar equilíbrio e harmonia em nossas vidas, reconciliando os aparentes paradoxos e vendo o quadro maior da realidade. Na prática, o princípio da polaridade nos ensina a encontrar equilíbrio em nossas vidas e a reconhecer que os extremos de qualquer espectro são apenas diferentes manifestações da mesma essência. Isso nos ajuda a cultivar uma perspectiva mais equilibrada e harmoniosa, permitindo-nos navegar pelos desafios da vida com maior compreensão e aceitação. De todas as leis estudadas até agora, a quinta parece ditar o comportamento do tempo e espaço, o princípio do ritmo. Tudo flui, fora e dentro, tudo tem suas marés, todas as coisas sobem e descem. A medida de movimento é o seu fluxo e refluxo. O ritmo compensa. Este princípio, esculpido nas profundezas do Kybalion, sugere que a vida é um ciclo constante de altos e baixos, luz e escuridão, expansão e contração. Lembra-nos de que o universo segue padrões naturais e que devemos aprender a fluir com eles. Considere as marés do oceano, que se movem em um ritmo constante de subida e descida. Este é um exemplo perfeito do princípio do ritmo em ação. As marés seguem um padrão previsível, guiadas pelas forças gravitacionais da Lua e do Sol. Da mesma forma, nossas vidas também seguem padrões e ciclos, desde os ritmos diários de vigília e sono até os ciclos maiores de nascimento e morte. O princípio do ritmo nos ensina a aceitar esses ciclos naturais e a trabalhar com eles em vez de resistir. Quando estamos alinhados com os ritmos naturais do universo, encontramos harmonia e equilíbrio. Aprendemos a reconhecer os momentos de expansão e contração, sabendo que ambos são necessários para o crescimento e a evolução. Em vez de lutar contra as marés da vida, aprendemos a surfar nas ondas, aproveitando a energia do fluxo e refluxo para avançar em nossa jornada. A próxima lei tem a ver com o comportamento de todas as ações e reações do universo, o princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é apenas um nome para a lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Este princípio afirma que cada ação no universo provoca uma reação igual e oposta. Nada acontece por acaso. Tudo segue um padrão de causa e efeito. Para ilustrar esse princípio, vamos considerar o famoso experimento mental do gato de Schrödinger, proposto pelo físico austríaco Erwin Schrödinger. Este experimento hipotético descreve um gato selado em uma caixa com um dispositivo que tem uma probabilidade igual de matá-lo ou mantê-lo vivo, dependendo de um evento quântico aleatório. A teoria sugere que, até que a caixa seja aberta e o estado do gato seja observado, o gato está simultaneamente vivo e morto. Esta ideia ilustra a complexidade e a interconexão de causa e efeito no nível quântico. O princípio de causa e efeito nos ajuda a entender que nossas ações têm consequências e que somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Cada decisão que tomamos, cada palavra que dizemos e cada pensamento que temos cria uma cadeia de eventos que se desdobra no universo. Finalmente, o princípio de gênero revela que tudo no universo contém tanto princípios masculinos quanto femininos. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios, masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos.
Este princípio, guardado zelosamente por gerações de mestres herméticos, ensina que todas as coisas possuem aspectos masculinos e femininos que se manifestam de maneiras diferentes. O masculino é projetivo, enquanto o feminino é receptivo, e ambos são necessários para a criação e o equilíbrio. Considere o ciclo de nascimento e morte, que reflete o princípio de gênero em ação. O nascimento é uma expressão do princípio feminino, simbolizando a criação, a nutrição e o início de um novo ciclo de vida. A morte, por outro lado, pode ser vista como uma expressão do princípio masculino, representando o fim de um ciclo e a transição para uma nova fase de existência. Esses dois princípios trabalham juntos em harmonia, criando o fluxo contínuo de vida e morte, começo e fim, que permeia todo o universo. Ao compreender o princípio de gênero, reconhecemos que todos os aspectos da vida são interconectados e que a harmonia é alcançada através do equilíbrio dos opostos. Aprendemos a abraçar tanto o masculino quanto o feminino dentro de nós, cultivando um senso de unidade e integridade. Compreender e aplicar esses princípios herméticos em nossa vida diária nos permite viver em maior harmonia com o universo e com nós mesmos. Nos ajuda a reconhecer a interconexão de todas as coisas, a abraçar a dualidade e a encontrar equilíbrio em nossas experiências. Ao fazer isso, nos tornamos co-criadores conscientes de nossa realidade, navegando pelo fluxo e refluxo da vida com sabedoria e graça. A jornada de dominar esses princípios é uma jornada de autodescoberta e crescimento espiritual, revelando as profundezas da nossa própria consciência e desbloqueando o potencial infinito que reside dentro de cada um de nós.